Paz e bem, alunos do 8º ano. Espero que vocês estejam aí bem, se cuidando, né? Apesar desse feriadão. Quem viajou, né, se cuide também. Quem está em casa também tem que se cuidar, tá certo? Vê só, gente, a gente vai fazer uma correção, tá certo, nessa aula, da página 175, foi passada em 7 de outubro, tá? 7 dias, no caso, né? E uma leitura já iniciando poema. Tá? A gente introduziu o conceito de poesia, poema, na aula ao vivo, tá certo? E aí a gente vai fazer uma leitura, tá? E na outra aula a gente vai, vocês vão responder algumas perguntas após a minha explicação, tá certo? Para a gente já iniciar o trabalho com esse gênero, tá bom? Mas primeiro a gente vai corrigir a 65, que fala sobre verbos abundantes, tá certo? A gente deu uma lidinha nessa aqui, 174. Eu expliquei para vocês os verbos abundantes. Nós temos mais de um particípio, tá certo? Com valor equivalente, tá? E aí, a partir do quarto quesito, ficou para a gente dar, para vocês responderem, e aí vocês conferem aí as respostas. Aqui tem um texto que traz uma curiosidade, tá certo? Um tiro na barriga revelou como funciona a digestão humana. O paciente recebeu um tiro de mosquete e o disparo abriu um buraco na barriga que nunca mais cicatrizou. No dia 6 de junho de 1822, o cirurgião do exército americano William Belmont, creio eu, foi chamado ao Porto Mackinac, em Michigan, nos Estados Unidos, para atender o caçador Alex Martin. O paciente havia recebido um tiro de mosquete e o disparo tinha aberto um buraco na barriga que nunca mais cicatrizou. Então, como você deve imaginar, nessa época, né, a cirurgia, o procedimento médico não era tão evoluído. Foi a sorte do médico que pela primeira vez alguém pôde ver o estômago humano trabalhando. Bem, né? Sorte para o médico, né? Um pouco irônico isso aqui. Aí ele quer saber a voz verbal que se encontra a frase o disparo tinha aberto, tá? Um buraco. Então, o disparo abriu o buraco, né? A voz ativa. Em que forma está empregado o verbo abrir? Então, vocês observem que é aberto, está no particípio, né? E aí, ele é chamado de irregular. Porque se a gente fosse falar do regular, entre aspas, seria abrido, né? E aí, vocês sabem que abrido não se usa. Lê este título. Piloto perde controle. Assim, não se usa em alguns casos, né? Tá certo? No caso, nesse aí, ficaria, imagine, tinha abrido. Não pode, né? O piloto perde controle, mas vence rally. Pensei que não tinha ganhado. Aí, veja bem, está de acordo com a norma padrão? Sim. O verbo ganhar abundante pode ser empregado de duas formas. Porém, a forma irregular é a mais curta, que seria ganho, tá? Aí aqui ele fala um pouquinho, como eu expliquei para vocês, né? Há verbos que admitem apenas o particípio irregular, como é o caso de abrir, tá certo? Aí se for usar abrido em situações assim, com licença poética, tá certo? Não se usa na língua formal, tá? Então, se for usar abrido, tá errado. Porém, se você for falar, por exemplo, uma fala de uma criança, geralmente a criança fala abrido. Aí é permitido, entendeu? Aí tem que ter cuidado com o que pode e o que não pode. Aqui vocês têm as atividades interativas também, tá bom? Quem tem um livro virtual, eu aconselho a fazer. Vamos ver quais foram as questões que eles abordaram. Tem até cruzadinha aqui. No primeiro quesito, ele quer que você marque as corretas. A forma regular do particípio em geral é empregada na voz ativa, com os verbos auxiliares ter e haver, exatamente como vocês perceberam, né? Tinha. Embora o verbo gastar apresente duas formas, gastado e gasto, eu prefiro sua forma irregular, gasto. Então, geralmente, esses verbos que têm duas formas, eles não se usa muito o que termina em ado, como vocês perceberam, né?
completar corretamente as lacunas. Então, o prêmio foi entregue, não entregado. Creio que tem essas duas opções, né? Travou aqui. Sempre aparece. Entregue, ainda bem que eu tinha acendido o forno antes dos convidados chegarem. Eu havia imprimido meu texto ontem à noite. Conseguiu ler a tempo que estava imprimido no cartaz? Essas são as formas. Meu pai tinha aberto uma confeitaria neste bairro, mas acabou fechando. Então, não é para falar tinha abrido, tá certo? A gente tem pessoas que falam, tá? Mas você tem que saber que na linguagem formal está errado, viu? O juiz já tinha expulsado esse atacante ano passado, tá certo? Esse tipo de eclipse foi visto pela última vez há mais de 30 anos e a partida estava praticamente ganha, mas o time de casa relaxou e cedeu um empate no último minuto. Aqui tem um excertozinho de uma notícia e ele quer saber. No trecho, o participo do verbo abrir acompanhado do verbo auxiliar está. Se o verbo estar for substituído pelo verbo ter, o participo do verbo abrir seria. Aí, como eu disse a vocês, abrido só com licença poética. Ou seja, só se você for retratar uma oralidade, certo? Não existe abrido. Permaneceria o mesmo, pois esse verbo admite apenas o irregular, tá certo? Completando aqui a cruzadinha, sem usar acento nem cedilha, então, verbo participo regular de entregar. Aí você tem aqui, entregado, aí depois eleger, eleito, o irregular, participo irregular de imprimir. Aí nós temos impresso, participo irregular de limpar, limpo, participo irregular de enxugar, enxuto, participo irregular de pagar, pago, e participo irregular de desenvolver, desenvolto. Ok, gente? Olha só, isso aqui, esse assunto, você só é lembrar que os regulares geralmente terminam em A, do E, do I, do... Os regulares são diferentes, tá bom? Na página agora, vocês vão fazer a leitura da 184. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E já começa aqui, ó. Poema visual. Tá certo? Só para a gente dar uma iniciada. Eu ainda vou retomar essa parte do livro, tá bom? É só para vocês irem adiantando a leitura e o questionário do livro. Não vão ser todas as questões. Então, gente, esse texto aqui, ele foi escrito pelo poeta, né, João Cabral de Melo Neto. A obra dele é marcada por imagens concretas. Como assim? Eu acho que na aula passada, ao vivo, eu falei para vocês sobre a questão de personificar, colocar vida. Eu falei até de Bidu, né? Que, por exemplo, Bidu conversa com a pedra, conversa com a árvore, elas respondem. Então, a questão de João Cabral de Melo Neto, ele é chamado construtor, né? É um poeta construtor. O que é aquele poeta construtor? Que ele consegue usar as palavras como tijolos. E ele forma significados com essas palavras, tá certo? São imagens concretas diferentes de sentimentos e sensações. Então, ele não tem um tom tão subjetivo, tão intimista, tão eu, tá? Característica do lírico, aquela coisa romântica, a gente pode dizer assim, para ficar mais fácil. E aí, lendo o texto, eu vou ler para vocês em casa vão ler. Minha voz, eu tô rouca, tá certo? Eu peguei uma gripe forte, agora que eu tô melhorando. Eu ia gravar a aula um dia antes, tô gravando aqui, porque tava melhorzinha. Então, bora lá, tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele o lance a outro. De um outro galo
que apanhe um grito, que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol, dos seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos no todo, amanhã que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz, balão. Então tá aí essa obra, no caso está sendo amanhã, se encontra em obra completa, 1994, na página 345. Primeiramente, o que é que vocês têm que observar, tá bom? Vocês vão observar os elementos que ele está usando, tá? Todos elementos concretos, ok? E atividade, como tecer. Então, o galo sozinho, ele não constrói uma manhã, tá certo? Observe que um galo, quem mora perto de quintais, sabe muito bem disso, que você não só tem um galo cantando, é muito raro. Então, um galo canta, o outro do outro lado canta, então ele vai precisar de outros galos para fazer como se fosse uma colcha de retalhos. E aí ele vai montando a manhã que está surgindo, tá certo? E aí, um ao outro, como ele diz aqui. Então, os fios de sol vão nascendo a partir dos cantos do galo. E aqui, vai se formando essa tela, se erguendo, né? Ele vai entretendo a todos e planando livre, né? Então, amanhã vira o quê? Um todo de um tecido tão aéreo. E aí se transforma, quando ele fala luz, balão, então surge a luz no céu, tá? Porque eles começam a cantar antes de amanhecer. Aí eu quero que vocês observem o uso da letra T, que a gente tinha visto na aula passada. Então, sílabas parecidas, letras parecidas. Então, aqui, ó, T, aí vem tro, tó, tá vendo? Tró de novo, tró de novo. Aí você vai ter sílabas parecidas, tá bom, gente? Ok? Ele usa elementos concretos. Quais são esses elementos? Os elementos concretos é o animal em si, tá bom? O que ele faz, né? E ele nada mais está descrevendo o nascimento de uma manhã. Então, tem só concretude aí, não tem nada romantizado, nada muito abstrato, né? Não é que não existe abstração, nem reflexão, tá bom? Mas existe aí uma situação de construção de sentidos e significados partindo de ações concretas do dia a dia, como é o cantar do galo, tá bom? E aí a gente vai estudando, tá certo? Esse resto de outubro e novembro, vocês vão produzir as poesias de vocês. Tá bom, gente? Então, a próxima aula eu vou explicar como é que vocês vão responder as questões, tá?